Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, do nosso curso da UAB. Recapitulando a aula anterior, que falávamos sobre estética literária, que era o realismo, naturalismo e parnasianismo. Então, logo após esse momento vivido no Brasil, um momento histórico que foi a ascensão da burguesia, a abolição da escravatura, diante de todos esses conflitos históricos e sociais e políticos que vivia o Brasil, surgem várias classes sociais, no caso a burguesia, cada vez mais rica, cada vez mais poderosa, e diante também da classe mais opressora, que eram os proletariados. Então, diante de todos esses conflitos sociais, surge o desejo dos poetas começarem a falar novamente de um processo subjetivo, simbólico, fantástico, que foi o simbolismo. O simbolismo ele vem trazendo uma diferença entre a estética anterior, que é a estética realista, naturalista e parnasiana. Ela começa a surgir no final do século XIX para o XX, com a mesma perspectiva parnasiana no sentido do texto, do gênero poesia, e ela traz essas duas vertentes, que é a sua caracterização, que é a coexistência. Então, a existência de um processo simbólico, de um significado para cada sentido da vida. E dissidência, o que são as dissidências? São as contradições que trazia a estética realista, com todo o seu processo de tentar desmascarar a sociedade, principalmente a sociedade burguesa, trazer elementos que permeavam o naturalismo, como as questões biológicas e a forma parnasiana. Ela traz agora uma forma muito mais simbólica e fantasiosa, buscando muito mais o lado interior do ser humano, buscando seus conflitos interiores, tentando simbolizar pela arte literária. Então, a estética simbolista ela se caracteriza pelo antipositivista, antipositivista que era uma ideia anticientista. Então, como se vinha trabalhando muito com a questão das ideias das ciências, do desenvolvimento das ciências, o homem o simbolista já começa a entrar em contradição com essa realidade. Então, ele era antinaturalista, ele era anticientificista. Então, retorna à atitude do espírito assumida pelos românticos. Então, traz uma característica muito mais egocêntrica, e esse egocentrismo ele se caracteriza por uma valorização do eu. Então, ele traz uma falta de confiança da realidade, que seria uma ilusão essa realidade, oposição aos objetivos parnasianos e realistas. Então, ele começa a pensar que essa objetividade começa a confundir a cabeça do ser humano. O ser humano precisava ir além dessa realidade tão dura. Então, a valorização do não racional, ou seja, do mistério, do interior do ser. Então, a área temática do simbolismo é a transcendência e o espiritualismo. O que é a transcendência? Transcender é sair dessa realidade, sair desse momento real e viver uma fantasia. E a busca pelo lado espiritual, o que tanto valorizava a estética romântica, ela começa a vir, claro, trazendo uma outra visibilidade, muito mais centrada, não mais só com tendências espirituais e subjetivas, mas trazendo a sua objetividade e sabendo com que eles estão lidando. Então, a condição humana sofrida e oprimida traz essa característica social em que o Brasil se vivia. Os proletariados, os trabalhadores, os imigrantes, os trabalhadores rurais, eles vivem essa opressão.
né? Mal condição de trabalho, salários baixos, viviam em lugares subhumanos. Então, isso trazia uma condição muito sofrida, né? Isso fazia com que o poeta também percebesse a situação dessa classe, né, que vivia o Brasil, que se tornava a grande maioria, né? O sonho como condicionante para a libertação do homem, né? Então, claro, até hoje se sonha, né, em condições melhores de vida, em bons salários, em bons empregos. Então, são as mesmas condições que esse homem, né, esse ser humano começa a pensar a partir do século XIX. E os valores espirituais, há essa necessidade de viver além dessa objetividade, mas também de começar a se pensar o lado espiritual, né? Os dois lados em que vivem o homem e o ser, né? Entre a razão e a emoção, né? O apreço pelo não consciente, pelo espiritual e imaterial, né? A crença na existência de um mundo ideal, relação entre o mundo visível e o mundo das essências, ou seja, o mundo das ideias, o misticismo, sondagem do eu e a valorização da intuição, musicalidade das palavras, alienação social, rigor formal, metrificação em rimas, né? Visão contrária ao otimismo científico. Então, os temas principais e mais presentes na estética simbolista são o esoterismo, né, o uso do esotérico, do espiritual, do místico, né? Satanismo, né, que traz essa relação entre Deus e o diabo, né? O gótico, né, ele traz o gótico com uma relação também das cores, né? As sinestesias vão estar muito presentes dentro da estética simbolistas. E tem um exemplo, né, como fantásticos signos eram demônios malignos. Na brancura das ossadas gemem as almas penadas. Então aí a gente percebe essa relação fantasiosa, né, essa valorização por elementos espirituais, né, como no caso malignos, ossadas, almas, né, e do gótico para essa valorização de tudo que traz esse sobrenatural, né? Então, uma visão contrária ao realismo e ao naturalismo, né? Letras maiúsculas que trazem uma espécie de alegoria, né? E essa alegoria é o que vai trazer significado para dentro do poema, como a gente observa aí no Lobisomens, né? Então, são trazendo, retratando, né, homens que vivem como monstros, né, sem muitas perspectivas, estímulos dos sentidos humanos a partir da sinestesia. Então, os uivos dos enforcados, então, é sentir a poesia. Então, no simbolismo traz todos esses elementos crepusculismos, né? Sugestões vagas, indefiníveis, confusas, né? E entre os maiores representantes, né, do simbolismo brasileiro, nós temos Cruz e Souza. E Cruz e Souza marca a sua poesia pela musicalidade, né? Os fonemas trazem sensações e sons. Espiritualidade com temas individualistas, satânicos, sensuais, né? E uma das principais obras que o representa são missais e broquetes. Então, no plano poético, os simbolistas aqui traz uma representação, né, de uma poesia de Cruz e Souza e preserva o formalismo, né, que era muito presente na estética parnasiana, o intelectualismo dos parnasianos. Então eles mantêm as rimas, a métrica, o vocabulário rico, nobre e invulgar. Então, a recusa à materialidade do signo, palavras abstratas, vagas, estéreas. A linguagem busca a interioridade do eu. Então, por isso que no exemplo ele coloca fase estrofes assim:
e após na chama do amor, se fecundá-las e acendê-las. Derrama em cima lágrimas, derrama como as inflorescências das estrelas. Então, ele traz essa busca de uma percepção interior do ser. Então, no plano poético, ele também traz e recupera a subjetividade romântica, em contradição à objetividade realista, à objetividade naturalista, científica. Então, ele vai trazer uma nova perspectiva do pensar humano, né, que está além do que a realidade nos transmite, né, mas também o que esse plano subjetivo e espiritual também pode nos revelar. Entre os recursos estilísticos do simbolismo, nós temos a aliteração, né, que são as repetições dos fonemas que vão trazer uma determinada musicalidade. Então, percebam a evocação da letra V, né, que vai trazer várias musicalidade, vai trazer som para esse poema, a repetição do fonema V o tempo inteiro da letra V, trazendo uma sensação, né, auditiva para o poema. Outro elemento estético é a sinestesia, né? Percebam aí quando ele diz o som vermelho, a doçura quente, o silêncio côncavo, né? Então, traz as sensações de ouvir, a doçura de sentir, o silêncio, então de perceber através da pele, através das sensações humanas. A letra maiúscula, iniciada com letra maiúscula, como um elemento de alegoria, né? Chamando atenção para determinadas palavras que vão trazer uma grande significação. Então, entre os maiores representantes do simbolismo brasileiro, nós temos Cruz e Souza, né? Ele foi especialista na utilização das imagens, ousada com efeito de sugestão, angústia sexual, né? Ele era obcecado pela cor branca, talvez por ele trazer, né, na sua etnia ser negro. Então, traz aquela sensação de que ele precisava passar por esse processo que se existia muito no Brasil, né, que era o branqueamento da raça, né, mas isso são interpretações, né, isso não quer dizer que seja uma afirmação, mas ele tinha essa relação com o branco também pela própria pureza do branco, né, pela própria relação de trazer esse mistério que a cor vai representar. Outro poeta representando o simbolismo no Brasil é Alfonso de Guimarães, né, que vai trazer uma temática sobre a morte de sua amada Ismaia, né, a religiosidade litúrgica e o tema da morte. Né, ele vai trazer muitos desses elementos subjetivos e simbólicos e espirituais ligados muito ao lado religioso e à morte.